O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Com muita alegria eu inicio aqui mais um Sol da Justiça ao meio-dia, um versículo das Escrituras Sagradas por dia. E inicio também com uma oração. Senhor, a quem agradecemos pela bondade e misericórdia para com as nossas vidas, bem como para o nosso bem-estar, seja físico, emocional ou psicológico. Lançamos aqui o reconhecimento de reverência que é digno ao Senhor, sabendo que somente de Ti podemos receber o amparo, o sustento, seja físico ou espiritual, para o sustentáculo das nossas esperanças e também da nossa perseverança. Ajuda as nossas vidas no Senhor. Usa de misericórdia para conosco, da vossa delicadeza, baseado exclusivamente nos méritos santos, sacros e benditos, pelo qual nós agradecemos e oramos, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Ana Paula, obrigado pelo carinho, os irmãos e irmãs que já estão aí, nos dê a paz do Senhor aí, escreva algo aí para a gente poder cumprimentar de forma digna. O tema desse Sol da Justiça ao meio-dia de hoje é perseverança, um bem valioso, ou um bem muito valioso. E o versículo de hoje está em Mateus, capítulo 24 e o versículo 13. Olha só. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. De já, nós extraímos deste versículo que não existe uma pessoa pré-determinada ou escolhida para perseverar até o fim. Isso aqui é uma condição ofertada por meio da expressão do Senhor Jesus Cristo, que não tem, podemos dizer, um alvo definido, uma pessoa definida, não. É aquele, qualquer pessoa que perseverar até o fim será salvo. Então a salvação é uma capacidade que abarca todas as pessoas. Porém, só a adquire, só consegue essa salvação quem persevera. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E eu quero falar sobre essa carência de perseverança e como ela é o nosso bem, podemos dizer, um dos nossos bens mais preciosos. Temos tido a definição, por onde nós andamos às vezes, o que nós comentamos, como a mídia mostra, a forma de convivência social das pessoas, que bem está relacionado a dinheiro, bem é monetário, bem está relacionado a propriedades. Mas quando nós vamos ver a definição de bens, são questões de valores, seja de ordem material ou de ordem imaterial. E a perseverança é um valor que nós possuímos. E podemos dizer, é um dos valores mais preciosos que nós possuímos, a perseverança. Quando eu fui pesquisar a palavra grega para perseverança, eu encontrei, parece que foi 5 ou foi 6 palavras gregas para perseverança. Porém, elas têm uma definição que liga todas e podemos dizer, a definição mais comum para perseverança no texto das Escrituras Sagradas. E a ideia de perseverança, a tradução significa a permanência num estado de mente. Olha só. Significa não receber abalo ou não retroceder dentro de uma compreensão, dentro de um objetivo e de um posicionamento mental. Quantas vezes nós somos atingidos pelo retroceder? Quantas vezes nós deixamos e nós abrimos mão desse bem chamado perseverança? Sim, seja na área da nossa família, seja na nossa área sentimental, às vezes na nossa área ministerial, ou até mesmo na nossa área espiritual. E nós não somos piores do que outras pessoas. Você não é pior do que outra pessoa porque às vezes você não perseverou. Sim, hoje, no nosso contexto de últimos dias, no nosso contexto de princípio das dores, que de acordo com Mateus capítulo 24, o Senhor Jesus ele disse que começa o princípio das dores, está lá. Pode fazer uma análise desse texto. O princípio das dores ele começa no ano 70 depois de Cristo. E de lá para cá,
a pressão social, a pressão de diversificação de cultura, do que é bem-estar, do que é bem vestir, do que é ser uma pessoa, tá? A divergência na compreensão dessas coisas tem trazido muita pressão em nossas vidas. O relativismo moral que tem atacado até mesmo no seio da igreja, tem atacado a fé de muitos cristãos e também de muitas pessoas que às vezes não congregam, mas gostariam de fazer parte de uma igreja, já tiveram a ideia de fazer parte de um corpo cristão. Vocês, temos sido grandemente atacados, sim, nesse último tempo. E pelo fato de que o contexto de Mateus 24 e o versículo 13, no versículo 2 diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Irmão, eu acho interessante, porque não falou pecado, que é o termo genérico para pecado, ou transgressão, que é um termo específico, de um pecado específico, que é desrespeitar a lei de Deus. Não falou disso. O que fala aqui nos últimos dias é que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O que é iniquidade? Irmãos, é o pecado que eu cometo com o outro. Sim. Iniquidade é eu desrespeitar ao meu irmão e minha irmã de igreja. Iniquidade é eu abalar a fé de alguém que crê em Deus. Iniquidade é eu atacar os sentimentos emocional de outra pessoa. Então o Senhor Jesus, ele já nos cantou a pedra. Ele já nos preveniu. Deus não nos deixa desprevenidos. Deus revela as coisas que irão acontecer aos seus servos e servas. Tanto que o livro de Apocalipse não foi escrito para todas as pessoas e não foi escrito para a igreja também não. Ali foi escrito, vai lá no capítulo 1 de Apocalipse, para revelar aos seus servos. Servo, doulos do grego, escravo. Aquele que se coloca totalmente sujeito à autoridade de alguém. Oh, aleluia, maravilha. Então significa que eu e você, nós temos que ser servos de Jesus Cristo. Pessoa que se submete totalmente a Jesus Cristo. E devemos ter cuidado, porque Ele veio revelar para nós não entrarmos no pecado da iniquidade, que é mexer na fé de alguém, mexer na estrutura de alguém, atrapalhar a vida de alguém. O Senhor Jesus nos alertou que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Isso ataca aonde? No amor. E esse amor aqui, do grego é agapao ou ágape, que é o amor de qualidade divina, é um amor diferenciado. Ele não é um amor sentimental, mas ele é um amor mental, é um estado de mente. Epa, peraí, perseverar não é conservar o estado de mente? Olha só. Então, Jesus está dizendo que nós precisamos conservar esse amor, que é um estado de mente, porque nos últimos dias, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E esse amor ele está definido em 1 Coríntios, no capítulo 13. É um amor de uma fé verdadeira, de uma fé pura, de uma fé salvífica. Está lá em 1 Coríntios 13, dá uma lida. É uma fé que nos dá a capacidade, a condição. É um amor que nos dá a capacidade, uma condição de suportar determinadas coisas. E por quê? Porque esse amor é amar ao Senhor, nosso Deus, acima de todas as coisas. Significa que o Senhor está tão elevado na nossa mente, na nossa compreensão. Ele está como algo tão precioso para nós, que nós conservamos esse estado de mente. Nós devemos conservar, porque nós muitas vezes, irmã Maria Alves, a paz do Senhor, obrigado por esse carinho. Minha esposa também está aí participando, está assistindo aí. Esse amor, ele vai ser atacado, ele vai ser bombardeado por causa da iniquidade. E muitas vezes nós vamos querer sair desse amor verdadeiro, nós vamos querer abandonar a nossa fé, que é nos sujeitarmos a Cristo, e vamos querer revidar as pessoas, sim. Vamos às vezes deixar o nosso coração se encher de raiva, de mágoa, e às vezes nós vamos abandonar a igreja que nós congregamos. Nós vamos deixar, às vezes, essa iniquidade nos afetar tanto, que nós vamos relativizar os valores morais das Escrituras e vamos começar a dissimular, a usar de politicagem, de mentira, de engano, sabe? Para crescer, para desenvolver, para prosperar, não. A recomendação de Cristo aqui é que nós perseveremos nesse estado de mente, nesse amor verdadeiro ao Senhor, nesse amor que é esse estado de mente, amando o Senhor nosso Deus sobre todas as coisas,
e ao nosso próximo como a nós mesmos. Beleza, é só 2 leis, mas dessas 2 leis, o Senhor Jesus colocou elas como a suprema, porque delas vão sair todos os demais mandamentos que há nas Escrituras Sagradas e na lei divina, nos benditos mandamentos do Senhor. Sim, se eu amo ao Senhor meu Deus, eu não vou fazer algo que vá desrespeitar esse amor, algo que vá magoar esse amor, algo que vai desprezar esse amor. Eu não vou fazer, eu não vou agir assim. Por quê? Porque eu amo ao Senhor e é um estado de mente, é um objetivo que eu coloquei e é algo que eu devo conservar até o fim. Ei, e qual é a interpretação de fim? A própria Escritura Sagrada, ela nos ajuda a interpretar o que é o fim. Quando você vai em 1 Coríntios, capítulo 15, parece que é o versículo 24 ou é o 27, dá uma lida lá, dá uma olhada lá, está lá nesse texto, e não fora do contexto, lá diz o seguinte: então virá o fim, quando o Filho tiver entregado o reino ao Pai, e tiver aniquilado todo o principado e toda a potestade. Olha, então eu e você devemos perseverar até esse momento. Quando vai ser? Felizmente as Escrituras não apontam, as Escrituras dão sinais que nos ajudam a interpretar. Quando está no próprio texto de Mateus 24, o Senhor Jesus está dizendo, olha, vai se aproximando o fim quando essas coisas estiverem acontecendo. E uma delas é o quê? O amor de muitos esfriar por causa da iniquidade, porque a iniquidade está multiplicando, as pessoas não estão se respeitando mais, as pessoas não estão considerando mais umas às outras para as boas obras, não, as pessoas não estão mais valorizando umas às outras, mas sim está imperando um desafeto, um desamor muito grande, uma falta de respeito muito grande. Isso é. Mas a recomendação para mim e para você, de Cristo Jesus, é que nós venhamos perseverar até o fim, conservar esse estado mental, não deixar nada arrancar isso de nós. Sabe por quê? Porque as Escrituras nos garantem em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, quem pode compreender a mente do Senhor para lhe dar conselhos? Mas nós temos a mente do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus. E é essa mente que se conserva, é essa mente que conserva o amor ao Senhor, seu Deus, acima de todas as coisas. O Senhor Jesus manifestou isso na sua vida, até o altar da cruz do Calvário, onde ele foi crucificado. Ele não retirou isso da sua mente um segundo. Qual é a prova disso? Que mesmo na iminência da morte, enquanto homem, enquanto 100% homem, ele não retirou o Pai da sua mente. Deus meu, ele clamou ao seu Pai, ele clamou ao Senhor Deus, 100% homem, e como 100% Deus, ele nos deu um exemplo tremendo e uma força tremenda de compreensão e de imaginação, de que nós podemos perseverar assim. Sabe por quê? Porque ao 3º dia, ele ressuscitou do meio dos mortos, e assim divina, e ele estará vivo para interceder por meio daquele e daquela que se achegam a Deus. Perseverai. Vamos guardar e vamos conservar isso na nossa mente. Não vamos abrir mão por nada. O sacrifício de Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por apego ser igual a Deus. Antes, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, humilhando-se até a morte, morte de cruz. Irmão, isso foi real. Isso foi sofrido, foi durido, foi um extremo, ao que eu e você não teríamos condições de realizar, mesmo que nos propôssemos. E ele fez por mim e ele fez por você. Deus, mas é um amor racional, e é um amor que propõe: persevere até o fim e tu serás salvo. Vamos perseverar na nossa salvação. Tem muitas coisas querendo nos arrancar essa salvação, mas vamos perseverar nesse estado de mente, que é um estado da mente de Cristo, é um estado que ama o Senhor seu Deus acima de todas as coisas, e é um estado que persevera até o fim e nos dará as condições para sermos e obtermos a salvação eterna, que nós já recebemos ela, por meio de Cristo Jesus. Mas nós não podemos perder esse bem tão precioso que está nesse valor tão grande das nossas vidas, que é a perseverança. E aqui eu quero já encerrar com uma oração, desde já mais uma vez agradecendo a todos que participaram, que nos acompanharam. Senhor nosso Deus, é diante de Ti que estamos e da Vossa Palavra.
por meio da qual nós agradecemos, que é orientação maravilhosa e conselho para as nossas vidas, para que nós não venhamos ficar perdidos e saber sem o que fazer no meio das situações dessa vida, ficar sem compreender e entender as situações, não temos condições de discerni-la, mas a tua palavra ela é viva e eficaz, ela nos dá a condição de discernirmos a alma e o espírito, e juntas e medulas, e discernirmos os pensamentos e as intenções do nosso coração, como nós devemos ser e como nós devemos agir. Nos ajuda nessa última hora. Não deixe nós perdermos a salvação. Não deixe, ó eterno e bendito Deus, nós cedermos espaço na nossa mente para dissimularmos, para abrirmos mão da tua palavra, do que ela ensina de seus valores. Mas ajuda as nossas vidas e ajuda a sermos exemplo e espelho por meio dessa perseverança. Assim nós agradecemos, assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Deus continue abençoando e coroando a todos com êxito e vitória. Essa live ela vai estar no meu canal do YouTube, Suficiência das Escrituras, como tem ali outras lives, estudos de escatologia, pneumatologia, soteriologia, tem lá vários estudos devocionais. Que Deus continue nos abençoando. E essa palavra será pregada até o fim como testemunho a todas as nações.